O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A liturgia deste 16º domingo do tempo comum nos revela que Deus é Pai, que cuida de nós com todo carinho, com toda atenção. Na primeira leitura, nós temos uma passagem bonita do profeta Jeremias, em que o profeta, mais uma vez falando em nome de Deus, ele denuncia aqueles falsos pastores que não cuidaram direito das ovelhas, isto é, do seu povo. Ele está se referindo ao povo de Israel e aos reis, aqueles que governavam o povo de Israel. Estavam para cuidar do povo de Israel, mas eles não cuidaram como o bom pastor deve fazer, e por isso mesmo as pessoas se dispersaram. Israel se dividiu em Israel do norte e do sul, e muita gente se extraviou do caminho na infidelidade a Deus, porque não tiveram bons governantes. Vejam, já naquela época acontecia isso. Então não é novo o que nós assistimos em nossa realidade também hoje. Mas o profeta continua falando em nome de Deus, que vai suscitar o Deus que é Senhor da história e da vida, vai suscitar para Israel pastores segundo o seu coração, que vão cuidar do povo da mesma forma que os bons pastores cuidam das ovelhas. Então, a liturgia que nos mostra que Deus é Pai, que cuida de nós, ela nos revela numa linguagem bíblica, pastoril, bucólica, que este Deus que cuida de nós, ele é como o pastor que cuida das ovelhas. Se porventura uma se perde, uma cai pelo caminho ou se desvia das demais, o pastor verdadeiro não a abandona. Ele vai ao encontro daquela ovelha que se perdeu, ele vai procurá-la
até encontrá-la. E quando a encontra, não vai bater na ovelha, ao contrário, vai pegá-la no colo ou nos ombros, como temos ali na imagem do bom pastor, para trazê-la de volta para junto do rebanho. Assim Deus age em relação a todos nós. Deus não desiste jamais de nenhum de seus filhos e filhas. E quando nós nos perdemos, quando nos dispersamos, Ele vai sempre ao nosso encontro e quer nos trazer de volta. No Evangelho, Jesus, que havia enviado os discípulos no domingo passado, como vocês bem se lembram, Ele que havia preparado os discípulos por um longo período, como diz o Evangelho de Marcos no início, Jesus chamou os discípulos, os preparou, chamou para que eles permanecessem com Ele, e só depois de bem formados nos seus ensinamentos, na sua catequese particular, é que Ele os enviou em missão. Domingo passado eles foram enviados por Jesus, os 12 primeiros, para anunciar o Evangelho. Hoje, Marcos revela que eles estão voltando desta missão. E chegam cansados, mas alegres, e querem contar tudo para Jesus. Como os filhos e filhas, quando saem em uma missão e voltam, querem relatar tudo para os seus pais. E Jesus os escuta, mas percebe que, de fato, eles estavam cansados. E Jesus então propõe: vamos para um lugar deserto. E a sós, os discípulos que Ele havia enviado, e tão somente Jesus, Ele lá iria fazer com que eles tivessem um tempo para o descanso e também para avaliar a primeira missão que realizaram. As dificuldades que encontraram, as resistências, as pessoas que não quiseram acolher o Evangelho, bem como o bem que eles fizeram, anunciando o Evangelho. Mas, diz o Evangelho que eles pegaram o barco e saíram pelo mar de Tiberíades. E nesta travessia, como eles iam para um descanso, certamente eles foram devagar, cantando, se confraternizando. Certamente também o evangelista Marcos não fala, mas eram todos pescadores, certamente foram também pescando, como nós gostamos de pescar no Araguaia, no Tocantins, eles foram pescando. Sabem por quê? Porque quando chegaram lá, embora tivessem ido de barco, a multidão lá estava, a multidão chegou primeiro do que eles. E quando Jesus viu aquela multidão sedenta de ouvir a sua palavra, sedenta de um consolo, Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. E naquele momento, Ele que é o verdadeiro e bom pastor por excelência, mudou todos os planos. O projeto era estar a sós com os discípulos, avaliando a primeira missão e descansando. E Jesus ali começa a ensinar, a revelar a sua palavra àquela multidão. Evidentemente, enquanto ensinava a multidão e fazia com que eles ficassem com o coração ardendo de alegria, Jesus estava ensinando também aos primeiros discípulos missionários dele, os apóstolos que ele enviara no domingo passado, porque mostrou para eles
que diante das necessidades, dos sofrimentos, diante de um povo sedento, é preciso, muitas vezes, mudar todos os projetos, todos os planos, ou mudar o plano A e partir para o plano B, que era evangelizar e não descansar e avaliar a missão que fizeram. E desta forma, Jesus nos ensina como nós devemos agir para sermos bons pastores. Ele está ensinando para o Papa, para os bispos, para os sacerdotes e diáconos, mas não só. Ele está ensinando também para os governantes, quer das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, os governantes do mundo inteiro, que todos precisamos ser bons pastores, precisamos estar atentos às necessidades do nosso povo, como o bom pastor está sempre atento, cuidando e protegendo as suas ovelhas, e não deixa que nenhuma se perca. Mas ele quer ensinar mais. Ele quer ensinar que todas as pessoas na vida devem ser bons pastores. O pai, a mãe, podem e devem ser bons pastores para com seus filhos, cuidando dos filhos e filhas. Os irmãos e irmãs também podem e devem ser bons pastores, cada um e cada uma tendo aquele cuidado, aquele zelo de olhar com um olhar cheio de compaixão para quem está do lado e às vezes precisa de uma palavra amiga, de uma palavra que conforta, que anima. E portanto, o ensinamento de Jesus é para todos nós, a fim de que nós possamos olhar para quem está próximo de nós. E devemos ter sempre esse olhar, não de quem julga, mas o olhar cheio de compaixão, cheio de bondade e misericórdia, e nos prontificarmos a ajudar. E como dever de casa para esta semana, a partir do próprio Evangelho de Marcos hoje, deixemos-nos Jesus nos convidar a ir para um lugar deserto, a sós com Ele, como convidou os apóstolos. Esse lugar a sós com Ele pode ser na nossa própria casa, num quarto, numa sala, mas reservemos um momento na semana para Ele, com a sua palavra, nos ensinar, nos iluminar e nos indicar como nós podemos ser, de fato, bons pastores, a fim de que estejamos mais atentos às necessidades de quem nos cerca. Jesus, o bom pastor, nos ensine e nos conduza para este deserto, este lugar a sós, onde Ele vai nos falar ao coração. Cuida de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuida de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim,
mesmo que eu não queira sua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim, cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor, cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Deus cuida de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,